Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de moscas, vamos dar continuação ao nosso vídeo anterior, falando sobre as barbelas, seus tipos, ângulos, formatos, tamanhos, para que possamos montar os nossos plug flies ou fly rod lures. Um item muito importante de se entender. Aqui nós temos a nossa truta da montanha, ao qual iniciei o vídeo anterior comentando que é um padrão feito em EVA. Sua barbela plástica com a base reta segue um padrão de barbela conhecido como shalom ou raso. Propicia um mergulho raso à subsuperfície, ok? Vamos entender um pouco mais sobre ângulos de barbela. Criei aqui um dispositivo para que possamos entender um pouco melhor como funciona a analogia da isca artificial para o plug fly. Aqui nós temos uma imitação de uma cabeça de uma isca de artificial e esta barbela propicia a modificação do seu ângulo de ataque na água. Aqui nós temos 90 graus em relação à cabeça, ok? Ao qual a água bateria aqui e não teria uma função lógica, nem para mergulho, nem para criar a ação de cauda. Voltando a 0 graus de inclinação, existem iscas artificiais que se utiliza deste padrão quase a nível de 0 grau, sendo que se o pitão estiver aqui ou aqui em cima, a tendência não é funcionar bem. Então, um engenheiro de fabricação de isca artificial trouxe o pitão para este ponto mais à frente, criando com isso, com o uso dos contrapesos, criando aqui um ângulo de ataque em relação à linha e à barbela contra a água, gerando que a isca propicie fundo, criando um padrão conhecido como dip, ou de fundo, não sendo uma isca sink. Eu estou falando do uso da barbela para propiciar o afundamento da isca. Ela vai afundar até aquela profundidade determinada pelo projeto, depois tende a se erguer de novo à superfície. Para um plug, eu não posso considerar nem esta, nem esta. O ideal seria em torno de aproximadamente 15 graus a 45 graus. Então, o meu máximo seria em torno de 45 graus e o meu mínimo em torno de 15 graus de ângulo. Ok? Muito bem. Explicado a parte angular das barbelas, vamos adentrar aos formatos. O formato de uma barbela direciona também o movimento oscilatório da isca artificial ou do plug. Ok? Outros fatores também ajudam, mas a barbela propicia, em geral, esse movimento oscilatório. Parte da parte de trás fazendo um Z maior ou um Z mais sutil. Isso tem a ver com o padrão de largura, curvatura, se triangular, se quadrada, se oval, se em forma de gota, ok? Se maior ou menor. Lembrando que num plug nós não podemos extrapolar as dimensões por ser uma peça que tem que se arremessar com vara de fly. Então nós temos que aliviar o máximo possível e enxugar o máximo possível dos formatos. Vou mostrar alguns formatos aqui. Um mais estreito e longo. Outro um pouco mais largo, arredondado. Olha aí. Outro modelo chanfrado nas extremidades. Mais largo e chanfrado. Com a ponta aguda, mais curto e largo, com concavidade em forma de concha, bem pequeno
pequeno triangular arredondado, metalizado, com um pequeno achatamento na ponta, outro padrão metálico e outro padrão metálico. Os formatos aqui mostrados propiciam variações de tipos de mergulho e ação da mosca. Uma outra, digamos que, detalhe a ser considerado é o ponto do pitão, ao qual no anzol convencional temos ele fixado sempre junto à cabeça da mosca. E como falei no vídeo anterior, o plug ele tem que ser possível de se arremessar com vara de fly. E se você quer propiciar a criar um efeito diferenciado do seu plug construído, nem sempre podemos manter o olhar do anzol próximo à cabeça da mosca, criando assim um diferencial para barbelas um pouco maiores, ok? Vamos entender um pouco mais como confeccionar barbelas de plástico e as barbelas de metal. As de plástico são retiradas da parte superior da garrafa PET de refrigerante, ao qual corto com auxílio de uma serra esta parte de cima, liberando este gargalo, ok? O gargalo sai fora. Faço com a caneta marcações, ao qual obtenho pequenos gomos que vão me proporcionar variados pedaços que são retirados desta parte. Esta parte aqui do gargalo é uma parte mais rígida da garrafa PET, ao qual me utilizo para confeccionar alguns dos padrões de minhas barbelas. Após cortado e retirado, temos essa parte mais resistente e aqui a parte mais longa, não tão resistente. Vou com a minha caneta à prova d'água fazer a marcação do perfil do padrão de barbela que desejo. Após isso, faço o desbaste com tesoura nesta área aqui para criar a parte do pé da barbela, aonde prenderemos o anzol. Caso aqui esteja muito duro, podemos usar também um pequeno estilete para fazer o desgaste, cuidado para não se cortar. Após isso, vamos com a tesoura recortar a peça, tirando esta parte de baixo, ao qual temos uma barbela praticamente reta, não no ângulo que nós desejamos, talvez um ângulo de 45 graus. Para isso, usamos a chama do isqueiro de uma forma muito rápida e trazemos ao ângulo que desejamos no nosso gabarito. No nosso gabarito aqui está de acordo com o que você deseja, a barbela já se encontra numa resistência interessante. O que falta agora? Criarmos um sulco nesta área aqui, não sei se a câmera consegue pegar, mas para proporcionar o apoio do anzol. Criar aqui um apoio para o anzol,
ok? Então, para isso, como é uma peça muito delicada, você precisa usar uma agulha, esquentar, e aí sim, com cuidado, para não se queimar, fazer o sulco. Após isso, nós temos a barbela já pronta, com o devido sulco. Não sei se vocês conseguem pegar na câmera. E já com a inclinação e o desbaste da parte de cima. Uma barbela de tamanho pequeno, com uma angulatura aproximadamente de 35 a 40 graus. Muito bem. Barbela plástica feita. Vamos entender então como confeccionar uma barbela metálica, esta feita de inox. Como explicado nos vídeos do plug de hélice, com uma chapinha fina de inox, ok? Podemos também tirar não só a hélice como a barbela. Fazemos o desenho do perfil que desejamos, com uma tesoura apropriada, não este padrão, mas uma tesoura apropriada para metal fino, podemos cortar em volta. Se caso não consiga uma tesoura para esse padrão de lâmina de aço, podemos desgastar a peça com um esmeril ou com uma Dremel, usando uma pedra de esmeril. Após isso, temos a nossa barbelinha de metal. Barbela de metal, ela tem uma vantagem à barbela plástica. Ela possui uma densidade maior, ajudando a isca a ter um peso maior na sua cabeça. Apesar de que a barbela plástica também possui um peso e que ajuda também a dar o lastro que eu não posso utilizar de forma à vontade. Vamos entender um pouco mais agora como confeccionar o corpo deste plug que vamos montar. Partindo de uma base de uma espuma de EVA ou Floam, ok? Com aproximadamente 12 milímetros de altura para aproximadamente uns 8 a 10 milímetros de largura, vamos desenhar o shape da isca artificial. Nós pretendemos fazer nosso plug imitando uma isca artificial no seu perfil. O tamanho será determinado pelo tamanho do anzol que assim pretendemos usar. Estou usando aqui um anzol número 6, 4XL, haste bem longa, ao qual será montado o nosso plug, e vamos então entalhar ou cortar e desbastar. Após já definirmos o perfil, vamos usar a tesoura para cortar e desbastar no tamanho que assim desejamos, sempre usando a referência do tamanho do anzol. Então aqui eu preciso ainda tirar um pouquinho para entrar dentro do gabarito do anzol que eu estou usando. Agora já está praticamente ok. Tenho a linha de centro, aonde vai ser necessário um pequeno corte para encaixar o anzol. Cuidado quando se trabalha com material de faca e não avance muito para dentro do EVA. O suficiente para que o anzol se acomode
dentro do corpo de EVA. Após isso, vamos fazer os shapes necessários, que seriam os cortes feitos com tesoura. Lembre-se que eu não estou usando nenhuma Dremel ou nenhum gabarito para fazer este corpo. Simplesmente estou usando a tesoura e um pouquinho de habilidade manual. Ok? Nada mais do que isso. Afino um pouco mais a parte aqui da cauda, também usando a tesoura, e sempre procurando ter aqui uma simetria visual. Nada muito difícil. Após isso, nós temos já, teoricamente, uma peça semi-pronta. Visualizamos aqui qualquer imperfeição do nosso corte. Colocamos aqui na agulha e com o nosso isqueiro damos pequenas chamuscadas para, com a ponta do dedo, ajustarmos o arredondamento da peça. A peça já se encontra praticamente pronta. Então temos os 3 itens que necessitamos para montar o nosso plug: a nossa barbela, o nosso anzol e o nosso corpo de EVA já devidamente modelado. Aqui seria um prelúdio do nosso plug. Apesar de simples, tem bastante complexidade por trás deste modelo. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.